Muito bem. Olha para quem está do seu lado e fale: Deus tem algo bem mais profundo para você. Amém? Então fala: Deus tem algo mais profundo nesta noite. Quem quer ir para esse mais profundo de Deus aqui? Então se assente. Glória a Deus. Esse é o tema. Deus tem algo mais profundo. Na quinta-feira nós estivemos trazendo uma palavra, vivendo sobre a vontade de Deus. E hoje nós podemos, nessa ceia, segunda ceia do ano, ter uma direção de Deus a respeito de algo mais profundo que Deus quer nos dar, nos levar. Deus tem algo mais profundo para cada um de nós. E como eu disse para vocês, no capítulo que nós temos visto, inclusive dessa série The Chosen, nós podemos ver assim, demonstrado, ou foi revelado para a gente de uma forma de uma maneira tão simples a gente entender o Evangelho e o chamado dos discípulos. E nós vemos que no documentário que foi feito de como que eles fizeram essa série, meu filho estava até comentando comigo, dizendo: pai, eu assisti a reportagem, a entrevista que estava falando com atores e tudo mais. Eles procuraram fazer o mais assim, perto do original, do que está na Bíblia Sagrada. O mais próximo possível da realidade, de como foi a vida de Jesus e o chamado dos discípulos. E realmente, assim, algumas coisas que nós temos visto, lógico que eles tiveram que preencher algumas coisas quando se trata de um filme que vai passar. Precisa se preencher alguns espaços. Mas foi revelado algumas coisas de fatos que a Bíblia mesmo mencionou a respeito do chamado de Mateus, de Natanael, de Filipe, do próprio Pedro, das experiências e da vida em que eles levavam. E me chamou a atenção muito a respeito de quando passou da situação em que Pedro se encontrava. Aliás, todos eles encontravam-se com a vida toda enrolada, embaraçada. Até Mateus, ele era funcionário do governo, do Império Romano, discípulo de Jesus. Ele era aquele que mostrava até de uma certa forma uma discriminação por parte dos demais discípulos, por eles terem o jeito deles, por ser uma pessoa até mesmo rica, de mais posse do que os outros discípulos. Era até de uma certa forma culta, porque era um funcionário do império. E ele ali registrava cada detalhe, a mando do Império Romano, de algumas coisas que estavam acontecendo. Dentre esses que estavam com a vida enrolada, estava Pedro. E Pedro foi aquele que realmente estava com a vida toda embaraçada. E nesse filme mostra um pouquinho do como que se encontrava enrolada a vida de Pedro, com uma vida embaraçada financeiramente. Ele era pescador, ele tinha seu barco, ele tinha sua rede, ele tinha sua vida diária de pescaria. E eu comecei a observar um detalhe importante, é que nessa vida enrolada de Pedro tinha também dívidas ali, naquele filme mostrava uma dívida que Pedro tinha com o império, com os romanos. Isso, Pedro era casado, a Bíblia menciona que ele tinha sogra, então ele era casado. E no filme mostra a esposa de Pedro preocupada, porque algumas coisas que Pedro fazia não revelava para sua esposa, antes de ter um encontro com Jesus. E de repente ele tentando resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito, ele
simplesmente se embaraçou de uma tal maneira que o império, ou o oficial do império, chegou até ele dizendo: acabou teu tempo, esgotou, já tem um prazo agora determinado, e você ou paga a sua dívida que você tem de impostos atrasados, ou você vai perder sua casa que você tem, e você vai preso por conta dessa dívida. Pedro, ele estava todo embaraçado e todo enrolado. E foi no meio de um embaraço deles, correndo o risco de perder a casa, correndo o risco de ser preso, que até sua esposa não sabia disso. Foi nessa vida cheia de problemas, de tribulação, literalmente falando, foi que Jesus aparece na vida de Pedro. Quando ele, sem nenhum recurso, olhou para seus irmãos, que eram pescadores também, e falou: eu vou para a pescaria, eu vou me matar de jogar rede, eu vou pegar meu barco e vou tentar, não tenho outra coisa a fazer, eu preciso pescar, eu preciso ter algum dinheiro, e eu vivo de pescaria. E de repente ele pegou seu barco e foi sozinho. E interessante que os seus companheiros foram lá, depois aparece no cenário para poder ajudar Pedro também, porque via que era uma situação difícil. Eles também ajudavam Pedro ali, passaram a noite toda tentando pescar e não conseguiam pescar nada. Pedro jogava a rede e reclamava, se injuriava, disse: nossa, o tempo está se acabando, o dia está amanhecendo, e no dia posterior àquela pescaria, ao amanhecer, Mateus já estava escrevendo, a mando do império, tudo o que estava acontecendo com Pedro, minuciosamente, os feitos de Pedro, a vida de Pedro. E ele de longe via que Pedro pegou o seu barco, seus amigos, seus irmãos foram lá ajudar. E quando de repente chegaram lá, seus companheiros ajudando, e Mateus de longe vendo tudo isso, jogava rede, nada de peixe. E eles conversando, e Pedro já não tinha mais perspectiva de nada, porque já estava chegando a hora de o sol raiar. Foi quando ele pegou aquele barco e voltava para a terra, dizendo: já era, perdi minha casa, vou ser preso. Que situação difícil. Foi nessa hora que Jesus estava na praia, dando o seu sermão, e é exatamente aonde Pedro iria desembarcar daquele barco. Exatamente naquele lugar onde Pedro ia deixar seu barco e ir embora para sua casa, já desacreditado de tudo. Mateus ao longe olhando tudo. E de repente, o que acontece? Acontece que ele pede licença para Jesus e para as pessoas e fala: deixa eu deixar meus barcos aqui, minhas redes. E de repente Jesus via tantos de pessoas se aglomerando e pediu o barco de Pedro emprestado. Está escrito na Bíblia. Naquele momento, Pedro ainda resistiu naquele filme em entregar o barco, mas Jesus só olhava para Pedro e não falava nada. E Pedro, só no olhar de Jesus, falou: tá bom, vai, você está pedindo, vai, usa um pouquinho o meu barco aí. E Jesus entrou no barco, e do barco falava aquela multidão, aquelas pessoas na praia. E Pedro também sentou para ouvir esse sermão de Jesus, e Jesus fez um sermão bonito sobre rede, coisa que Pedro já estava familiarizado, sobre pescaria. Quando de repente Pedro teve a participação no sermão de Jesus, o que acontece quando você joga uma rede, Pedro? O reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. O que acontece, Pedro, com essa rede quando você lança ao mar? O que geralmente acontece? Pedro falou: vem peixe de tudo que é jeito. Você escolhe qual o peixe que vem? Não, sim, vem peixe de todo tamanho, de todo tempo, de tudo que é jeito. Pois bem, assim é o reino dos céus. Existe uma grande colheita, existe uma rede que é lançada, e existem pessoas de tudo que é tipo que chegam.
E existem aqueles que são aqueles peixes que são aproveitados e aqueles que não. Ou seja, existem aqueles que permanecem, aqueles que são chamados e que são escolhidos pelo Senhor, e aqueles que infelizmente não são. Pedro ficou maravilhado com esse estudo e terminou Jesus de ministrar a sua palavra. Aconteceu algo impressionante. Jesus olha para Pedro de novo e fala: Pedro, vamos um pouquinho mais lá na frente. Vou precisar do seu barco mais um pouquinho. Pedro, espantado, falou: para quê? Preciso da tua rede também. Pega a tua rede, vai um pouquinho mais para o fundo. Quer ver? Vamos ver no capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5, versículo 3. Entrando ele num dos barcos que era o de Simão, Lucas 5:3, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, eu não sei se tem aqui, vamos colocar, aqui ó, faze-te ao mar alto, aqui fala, mas eu pude perceber o seguinte: vamos para águas mais profundas, vamos mais adiante, vamos mais profundo, um pouquinho mais para frente. Acho que na NVI fala alguma coisa assim. Coloca a NVI aí. NVI. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, que coisa profunda. Jesus tirou ele dali, de algo estagnado, parado, do raso, e levou ele para o mais profundo. Foi essa revelação que Deus me trouxe. Pedro estava com a vida acabada, estava no raso, estava com a sua vida destruída, estava com tudo para perder, que não tinha mais nada. De repente, Jesus chega e pega o barco dele emprestado aqui, começa a falar a respeito do reino dos céus, nos seus sermões, no seu sermão, e Pedro se espanta com isso, quando pede para Pedro ir um pouco mais adiante, para pegar a rede, para a pescaria, e fala no versículo 5 assim, ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Mas no filme aparece um Pedro, tipo assim: não acredito que tu está me pedindo isso. Jesus falou: Pedro, pega a tua rede, vamos um pouquinho mais adiante, lance a sua rede, lance ao mar agora. Pedro olhou para Jesus e disse: olha, eu já, em tudo que é lugar aqui que você imaginar, já peguei a rede para lançar. Eu não pesquei nada. Jesus só olhou firmemente para ele pelo filme, não falou mais nada, só olhou firme nos olhos de Pedro, e Pedro abaixou a cabeça e disse: tá bom, já que tu está pedindo, então vou fazer. Ele, meio desacreditado, pegou a rede assim e jogou. De repente Pedro chega, olha para Jesus de uma forma sarcástica e diz assim: não disse para tu que não adianta? Eu já lancei a rede, eu já joguei nessa região, em tudo que você imaginar de local aqui. Quando daqui a pouco vem o peso de tantos peixes, a ponto do barco virar um pouco assim de lado, quase que a pique. Está escrito no texto bíblico. E aí aonde eu pude perceber, queridos, Pedro tendo uma reação muito diferente. É uma reação que a gente precisa ter diante daquilo que nós estamos passando hoje. Eu sei que nós estamos vivendo em dias difíceis, que às vezes nós nos sentimos no raso, sem nenhuma situação ou perspectiva na nossa vida. Nós olhamos para nós mesmos e vemos: estou no raso, estou vivendo uma situação muito complicada, como que a de Pedro, já entregando os pontos, já dizendo: não tem mais jeito, não tem mais chance.
Mas uma coisa que eu digo aqui, do fundo do meu coração, o que me espantou nesse texto e assistindo essa série, foi o seguinte: até então quem estava no comando daquele barco era Pedro, antes de Jesus aparecer. Mas na hora, Ana Almeida, né? Na hora em que Pedro entregou o comando do barco para Jesus, o negócio mudou. Fala para quem está do seu lado. Diga assim: quando você resolve ir com Deus no mais profundo, Ele toma a direção. E quando Ele toma a direção, quando Jesus toma a direção, o comando, as coisas mudam. Fala para esse abençoado: você precisa entregar o comando para Jesus. Até hoje foi você. A partir de hoje vai ser Jesus. Eu sei que na tua teimosia você fala: não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta ir para a célula, não adianta igreja. Eu sei que as coisas estão complicadas para você, mas entregue o comando do teu barco para Jesus. Deixa Ele te levar para o mais profundo, porque quando isso acontecer, um milagre vai ocorrer. Fala para quem está do teu lado: quando Jesus assume o controle, Ele dá uma voz de comando, cabe a você obedecer. Quem está entendendo aqui? Então repita com a mão levantada para o céu, diz assim: eu preciso não somente ter Jesus no comando, eu preciso obedecê-lo. Amém. Está cheio de gente tendo Jesus, dizendo que tem Jesus na vida, que diz que Jesus está no comando, está nada. Quem comanda a tua vida é você mesmo. O teu dinheiro é você mesmo. Da tua vida, que nem você mesmo já falou para alguns, cuido eu. Pastor só vai até aqui, ó. Esse negócio de igreja só é até aqui. Daqui para frente, ó, não quero nem saber. Pode ficar ruim comigo, pode ficar chateado comigo. Ninguém se intromete na minha vida. Cedo ou mais tarde, você vai ver o que é isso. Você precisa aprender a deixar o comando nas mãos de Jesus. Amém? Olha o que diz o versículo 5 do texto: trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Fala assim: Deus, o Senhor está nos chamando para algo mais profundo. Deu para entender? Pedro foi chamado para isso. Jesus tinha o poder de simplesmente ali mesmo lançar aquela rede, mas não. Deus tinha algo maior, mais profundo para Pedro, e Jesus o levou um pouco mais adiante. Tanto é que a expressão que nós vemos aqui na NVI, na LT, na Nova Tradução Linguagem de hoje, NTLH, na outra tradução também diz isso. O barco, ele teve que ir no mais alto mar. Não podia ficar ali no raso. Tinha algo profundo de Deus para acontecer na vida de Pedro, mas ele tinha que seguir as ordens do Senhor. Então, o relatório de Pedro parece o nosso relatório às vezes. As coisas que acontecem na sua vida e na minha, às vezes acontece isso, exatamente isso. Desculpa, amados, desculpa. Eu estou falando aqui algo para você, eu sei que tem alguns que estão anotando, e teve até alguns que chegaram para mim e falaram assim: bispo, eu às vezes pego até o celular para me poder acompanhar alguns textos bíblicos. Até eu falei assim, ó, tem aqui no telão, se você quiser, anota num papel, depois você remoe, sabe? Não fica agora tirando tua atenção, porque qualquer coisinha que a luz do celular acende, tira tua atenção, tira da palavra. Fica focado agora, pelo menos por um minuto, pelo menos um momento.
até que você entenda tudo que Deus tem para você. Você precisa entender isso aqui, porque a fé é pelo e ouvir pela. Pois é, eu não sei vocês, mas dizem que os homens, por exemplo, principalmente, eles não conseguem, por exemplo, se estiver fazendo uma coisa, fazer outra coisa ao mesmo tempo. Tanto é que hoje mesmo chegou o meu filho no quarto, falou algo lá e eu estava tão entretido com outra coisa e eu não prestei atenção. Aí minha esposa chegou e falou: ele entrou aqui, falou, e tu não viu que ele falou isso daí que você está perguntando? Se eu não, parece que estava em outro mundo, irmão. Negócio impressionante. A gente se distrai. Então, se você puder, eu estou aqui falando, pouco usando esboço aqui, só para passar essas experiências para vocês, do que realmente começou a ter de discernimento naquilo que Deus estava querendo transmitir, passar para mim, e eu quero repassar para você algumas coisas. Esse relatório de Pedro me chamou a atenção. Eu trabalhei, eu fiz, eu me matei. Eu me mato de trabalhar, não é o retrato falado nosso? Não me resta mais nada, não me sobrou nada, eu já fiz tudo que tinha que fazer, já gastei até meu salário que eu recebi no dia 28, que a prefeita já liberou. E agora é dia 5, eu já não estou com nenhum centavo na conta, já entrou no negativo. Fala, Deus! Sem contar aqueles que agora no 5º dia útil estão recebendo e já gastou tudo. Já usou o limite especial, quando entra o salário já come tudo, já entra no negativo de novo, né? Fala, Deus, né? Então a gente fica assim, fiz minha parte, trabalho feito doido, não me resta nada, não me sobra nada. Que vida difícil, que vida cruel, trabalho a noite inteira e não pesco nada. Gente, frustração em meta é complicada. A meta de Pedro era pescar ou não era? Era. A meta de Pedro era ter uma surpresa naquela noite. Ele esperava, Tavares, naquela noite uma surpresa. Ele não esperava para a madrugada, porque o horário de dar peixe, se não dá naquele horário, não adianta ir em outro, porque pela lógica, isso eu estou falando para questões de geografia bíblica e estudos, que aquela hora era realmente impossível se pescar peixe. Impossível. Quem conhece muito a região do Mar da Galileia sabe que naquele tempo, quem é pescador tem horário certo para isso acontecer. Sabe por que Pedro estava voltando, pastor Wagner? Porque não era horário mais para pescaria. Não tem aquele pescador experiente, né, Névito? Se tem, cadê o Névito? Está por aí. Ei, Névito, não tem? Você chega assim com um cara que entende, você não adianta ir nesse horário. Você não vai pescar e nada, você só vai dar comida aos peixes. Tem. Lá na chácara, lá tinha um laguinho lá, que o pessoal estava falando assim, ó, não adianta, pode jogar aí que os peixes não estão nem aí. Que tem as táticas de se pescar peixe. Então falar de pescaria para alguém que entende é complicado. Jesus era carpinteiro, fala assim, Jesus era carpinteiro. E Pedro era? Quem tinha mais habilidade em pescaria? Quem? Era o carpinteiro? Não. Por isso é que você vê a justificativa. Quem entende de pescaria aqui só, meu querido, vai falar de caminhão para caminhoneiro. Hein, ó, Eric, né? Vai falar o quê? Eu sou o motorista de classificação B. Vou falar com um camarada, com o Wagner, que entende da história, do Marcão, está acostumado com isso, que andava São Paulo o tempo todo com caminhão. Com o zóio de gato ali, o Anderson. Né? Que conhece São Paulo, anda aí com passageiro para cima e para baixo. Não. É assim que Pedro se dirigiu com Jesus. Quem sabe ele não quis dizer assim, tu entende de madeira, porque tu trabalhou com teu pai com isso. Tu sabe o que é madeira, mas pescaria é comigo. E eu sei que essa hora não é hora de peixe. É isso que acontece conosco, irmãos.
Nós colocamos uma meta, um alvo, um objetivo, e quando esse objetivo que a gente fala chega ao limite, eu me desespero. E era assim que estava Pedro. Ele já estava, pastor Edilson, no seu limite. As horas já estavam se esgotando. Era cilindró, era prisão, era perca da casa, era casamento destruído, porque ele encobria muitas coisas que ele fazia. Ele resolvia poupar a sua mulher disso. Então tu imagina, de repente ele chegando em casa e falando: tem uma dívida, nós estamos perdendo a casa, vamos desocupar. Para onde nós vamos? Não sei. E para onde? Não sei você, eu já tenho o meu destino, é prisão, é cadeia. Mas por quê? Porque eu estava devendo impostos, eu não quis te preocupar. E aí? Por essa vida turbulenta de Pedro, ele no desespero, no seu limite, com a sua frustração, que Jesus aparece. Irmãos, ali apareceu realmente algo relatado por Pedro: mestre, trabalhamos e não pescamos nada. Sabe, todas as vezes que Deus vai fazer algo novo na nossa vida, alguém vai aparecer para fazer alguma interrogação. Alguma coisa nova Deus tem para fazer, vai acontecer alguma objeção. Sabe, queridos, nós nos esquecemos que Deus, Ele não conhece dificuldades. Deus não tem problema com dificuldade, com coisas impossíveis. A habilidade que Deus tem de lidar com essas situações é uma forma em que nós não imaginamos nunca. Fala assim para quem está do seu lado: Deus, Ele tem um plano para nós. Ele tem um projeto de vida e de vitória para você e para a sua família. Fala isso para quem está do seu lado aí. Amém? E olha, uma coisa eu vou te dizer, hein? Quando aconteceu o milagre, foi suprido só a necessidade de Pedro? Não. Naquela necessidade, não somente foi suprido todas as necessidades de Pedro, e quando isso aconteceu, Mateus registrava tudo. Olha Deus já fazendo a obra de Mateus, um outro discípulo que foi chamado depois. E ele registrando e viu que era algo impossível, como? Aí chegou os companheiros de Pedro e falaram: Pedro, pode ficar tranquilo, eu vou pegar agora esses peixes e vou vendê-los e vamos pagar a sua dívida. Você não vai ter mais dívida com o império, você não vai perder mais a sua casa. Aí Mateus chega do lado e começa a registrar tudo. Mateus olha para aquele tanto de peixe que tinha num barco e em outro, porque diz que teve ajuda de outros barcos, o texto. Aí ele olha assim e fala assim: nossa, isso daqui vai dar um bom dinheiro, hein? Ou seja, que milagre. Fala para quem está do seu lado: quando Deus age, tem peixe para todo mundo. Pergunta para ele: qual a tua necessidade hoje? Amém? Ouça isso, meu irmão. Ouça o que eu tenho para te dizer. Para de dizer que está complicado. Pare de dizer que está difícil. Pare de dizer que é o problema, é o governo, é realmente a política econômica. Para de colocar limites. Olho para você e olho para mim, e era isso que Deus ministrava ao meu coração. E depois, ontem à noite, comecei a chorar com uma canção que depois eu queria que tocasse. Mas eu quero deixar bem claro para aqueles que estão nos assistindo que eu vou ter que cortar o áudio um pouquinho, só por um momento, para tocar essa música, mas não fique escandalizado. É só por questões de direitos autorais, senão o vídeo cai. Mas é uma canção que muito falou ao meu coração, sobre uma música nova de Davi Sasser, inclusive. É o Plano Infalível, o nome
da música. Mas, gente, eu chorei um pouquinho ali, sabe, no meu canto reservado, estava deitado, com a luz do quarto apagada, e repetidas vezes tocava essa música ali. E eu comecei a chorar. E Deus falando comigo, e falando comigo, dizendo: pare de dizer que está tudo difícil. Eu sou o Deus do impossível. Eu tenho um plano para a tua vida, tu esqueceu? Tu esqueceu que quando você entregou o barco no meu controle, sob o meu controle, as coisas são diferentes. Você pode ter tua habilidade, você pode ser esperto, você pode ter seu curso PhD, seu curso de doutorado, pode ser o que você quiser. Mas se Jesus não estiver no comando da tua vida, não adianta. É preciso você acreditar. Sabe, queridos, de uma certa forma eu vejo Deus me desafiando naquela noite. Aí você fala assim: mas como? Que desafio é esse? É como se Deus estivesse dizendo assim para mim: repita comigo, Cláudio. Repita comigo. Eu vou parar de dizer não posso. É como se Deus estivesse dizendo, Fábio, assim para mim, assim, ó: para de dizer não pode. Para de dizer que não vai dar certo. Pare de dizer que está tudo perdido. Quem eu sou para você? O que eu represento para você? Eu sou tudo aquilo que você tanto pregou que eu sou? Para os outros eu sou e para você eu não sou? Deus estava me desafiando e falou assim: para de dizer não pode, para de dizer não tenho, para de dizer eu não sou tudo aquilo. Pare, comece a acreditar na possibilidade, naquilo que eu posso fazer com você, naquilo que eu posso fazer através de você. Tua vida pode estar um bagaço, um fracasso lá no bico do corvo, você não aguenta mais. O que Deus está dizendo é: deixa eu tomar o controle, tu vai ver. Aleluia! A gente começa a admitir o fracasso na nossa vida, como Pedro: trabalhei, não adiantou. Eu fiz a minha parte, não adiantou. Essa questão de Deus chamar por mais profundo, Pedro, me chama a atenção, porque é como se Deus estivesse dizendo assim: eu quero mais de você. Esteja mais próximo de mim. Deseja mais da minha glória. Deseja mais do meu poder. Ore mais. Mais da palavra, mais mensagens de Deus para a sua vida, para você se encher de fé. É como se Deus estivesse dizendo assim: vá para lugares mais fundos, mais profundos. Eu quero algo mais. Eu quero te tirar do raso. Aí eu me lembrei da passagem de Ezequiel 47. Onde o Filho do Homem foi chamado, Ivaldo, para o mais profundo. Lembra dessa? Isaías 47? Vem, Filho do Homem, entra. E a água era pelos artelhos. Vem, Filho do Homem, não quero você no raso, vem mais para o profundo. Água pelos joelhos. Vem, Filho do Homem, não é pelo joelho que eu quero água mais fundo, mais profundo, vem. É isso que Deus está querendo fazer comigo, me animando. Era Deus me animando, me acariciando, dizendo: tenha ânimo, é uma fase, é algo que vai passar. Você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Ao invés de eu ficar desanimado, Deus queria me animar. Sabe o que eu posso ver? Eu vejo um Pedro que conhecia de pescaria, mas não sabia o que era sobrenatural.
Olhe para quem está do teu lado e fale: talvez você tenha suas experiências, mas de sobrenatural só se conhece andando com Deus. Você conhece o natural, mas Deus quer te levar para o sobrenatural. É aqui, cada ministração que você está recebendo, uma preparação para a conferência. Vai te preparando, querido. Você vai entender o que é governo, o que é reino de Deus. Você vai entender o que é ter Jesus no barco. Você vai entender o que é isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é aquele que reverte sentenças. É aquele quem dá o decreto dele, que invalida qualquer decreto na terra. Então repita de novo comigo: o decreto da terra não se compara ao decreto do céu. Repita de novo, fala. Sabe, nós vemos, querido, quantas coisas acontecendo. Uma palavra que Pedro ouviu de Jesus: sob a tua palavra eu lançarei a rede. Uma palavra pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida para sempre. Você crê nisso ou não? Fala: eu quero ir no mais profundo com Deus. Foi de verdade que você falou? Repita por 3 vezes essa frase, com os olhos fechados, com a mão levantada. 1, 2, 3, vai. Foi de verdade? Você sentiu o poder de Deus descendo sobre você? Você sentiu um renovo sobre a tua vida agora? Não apenas um arrepio, mas você sentiu a glória de Deus sobre você agora? Porque quem fala com sinceridade vê, começa a sentir. E é o que Deus está querendo nesta igreja. Ah, mas eu me lembrei, pastora Cris, dos nossos estudos dos profetas menores, pastor Bruno, Sofonias. Deus me levou a Sofonias. Capítulo 1, vai lá. Vamos colocar o melhor capítulo 3. Vamos ver o versículo 15, verso 19 e verso 20. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, e Befave está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, Ibefave, e salvarei o que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, ó povo de Israel. Naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sabe o que Deus estava fazendo? Mudando a sentença a respeito do seu povo. Os inimigos falam: vou destruí-los. Já era, acabou. A gente vê os tempos de exílio babilônico. Quanto tempo foi?
Você vê, nesse exílio babilônico não tinha nenhuma perspectiva de um povo ser resgatado. Não tinha. Tanto é que você vai ver o salmista dizendo: encostamos as nossas harpas, colocamos elas no salgueiro. Como cantar? Como ter alegria em terra estranha? Nos pediam para cantar louvores. Como cantar em terra estranha? Passando o que eu estou passando. Talvez você chegou aqui amassado, massacrado, sem entender nada, e falando: não tem chamado mais na minha vida, não tem mais propósito de Deus, já era, está enterrado. Mas Deus está dizendo: o que eu falei eu vou cumprir, eu vou resgatar, eu vou levantar, eu vou atraí-lo. Foi assim que Deus falou com Israel. Fala assim para quem está do seu lado: Deus tem mudança para você. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a sua vida no tempo de aflição. E você vai se preparar para contar um testemunho. E todos saberão o que Deus fez na tua vida. Eu estou contando sobre a história de Pedro depois de tantos anos. O milagre que ocorreu na vida de Pedro, eu estou testemunhando hoje, depois de tantos anos. Sabe o que vai acontecer quando acontecer um milagre surpreendente na tua vida? Vai passar tempos, vai passar anos, você pode até morrer, mas estarão no memorial e todos saberão quem é você. E o que Deus fez através da sua vida. Você pode dizer isso? Todos saberão quem é Deus através da minha vida e do meu testemunho. Pedro voltava com a rede vazia. Pedro voltava com o maior problema. Trabalhou e rede vazia. Você pode dizer assim: mas tentar de novo. Uma coisa que eu já tentei e não deu certo. Lance a sua rede para pescar. Deus está dizendo assim para você nesta noite: eu ainda estou contigo. Vou repetir, Ele está dizendo para você: eu ainda estou contigo. Hoje, eu estou dizendo para você, não é nessa noite só que Deus já anda falando com você, mas esse daqui não é mais um culto. Isso daqui não é mais uma campanha. Isso daqui não é mais um momento apenas de ceia. Esse é um dia muito especial que Deus vai marcar a tua história. Eu repito, Deus vai te dar um sinal. Fique em pé. Sabe por que eu estou dizendo isso? Se levante, por favor. Deixe tudo na sua cadeira. Deus não quer algo mecanizado. Mecanizado. Deus não quer uma adoração mecânica. Deus não quer um glória a Deus mecânico. Deus não quer que você levante a sua mão de forma mecânica. Deus não quer você como um robô programado para vir adorar. Você tem que aprender a buscar mesmo sem vontade. A vir para a igreja mesmo sem vontade. A dizimar mesmo não tendo fé. A aplicar isso na tua vida. Olha como estava Pedro. Ele afinal acreditava? Estava crente? Não. Tanto é que ele falou: já estou enrolando a rede. Já estou dobrando a rede. Já estou encostando o meu barco. E tu vem com um negócio para me poder lançar a rede? Que negócio é esse? Estava desacreditado. Mas ele obedeceu. E talvez é o que você precisa. Obedecer ao Senhor. Para começar a sentir e ver o que Deus começará a fazer na tua vida. Na sua primeira experiência com Deus, pode você não crer. Mas os sinais são para mostrar para você que Deus é Deus. Nós vemos
Um Pedro que acreditava que um Messias iria vir. Você vai ver isso nessa série. Ele estava esperando o Messias, mas com a vida toda enrolada. Depois dos sinais, a própria mulher de Pedro diz: agora eu estou vendo um Pedro que acredita. Porque agora chegou Pedro transformado na casa dele, dizendo: mulher, ele me chamou para segui-lo. E ele todo preocupado porque tinha que sair da sua casa e seguir Jesus. Ela abraçava ele dizendo: eu sempre sonhei com esse Pedro. E Pedro falava cheio de fé agora, dizendo: eu encontrei o Messias, mulher. O Messias prometido de Israel. Você precisa ver, ele fez um milagre. Eu não te contei, mas a minha vida estava embaraçada. Nós estávamos para perder tudo. Eu não te contei, mas eu estava para ser preso. Mas o Messias, ele tomou o governo na minha vida. Eu entreguei o meu barco sob o comando dele. E tudo mudou. Hoje não é mais um culto. Não é mais uma conferência profética viva, dia 18. Deus não quer nada mecânico. Deus quer que um fogo comece a queimar dentro de você e te levando mais perto dele. Deus quer discípulos apaixonados, pastores apaixonados por ele. Líderes apaixonados por ele. Que acreditem no seu chamado. Que saiba que ele quer te levar realmente para o mais profundo. E eu quero declarar no poder do nome de Jesus que os seus dias de barcos vazios terminaram. Quantas vezes Pedro tentou e nada? Você acredita no que eu estou te dizendo? Seus dias de barcos vazios terminaram, de redes vazias terminaram, mas Deus quer te ver mais próximo dele. E eu repito, seus dias de vergonha, seus dias de dor, seus dias de humilhação terminaram aqui. Eu falava para minha querida esposa e falava para ela: olha, de vez em quando eu compartilho com ela até os estudos da célula, mostrando para ela, a gente lê junto alguns versículos. Coloca para mim, Esaías, Salmo 86 e 17. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, ó. E nós vamos ler em duas traduções. Pode colocar no normal, na vida fiel. Mostra-me um sinal para bem. Mas tem uma tradução que eu peguei, que nós lemos juntos, que fala assim: dá-me um sinal do teu favor. O que é graça? Favor imerecível, recebido. Favor imerecível à pessoa alheia. O salmista falava: mostra-me um sinal do teu favor, a NVT. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Quem sabe você chegou aqui precisando de um favor de Deus, de uma ação de Deus. Foi um pedido de Davi isso: Senhor, me dá um sinal do teu favor. Coloca na linguagem de hoje. Coloca na linguagem de hoje. Meu Deus, ó Senhor Deus, dá-me uma prova da tua bondade. Dá-me uma prova de que tu estás comigo. Dá-me uma prova de que as coisas na minha vida vão mudar. Sabe, Deus está dizendo assim: eu sou o Deus que ainda está contigo no mar da tua vida. Me entrega o comando.
deixa nas minhas mãos. Porque eu acredito que você já entrou com prova diante de Deus, dizendo: Senhor, mostra-me que o Senhor ainda está comigo. Você está dizendo: mostre isso para mim mesmo, para minha fé ser revigorada, renovada. Eu quero, Senhor. Então recebe em nome de Jesus. Esses dias atrás eu preguei Isaías 43, 18 e 19. Deus vai te levar para uma nova experiência e para um caminho novo. Você crê? Não se preocupe, Deus vai te dar provisão. Deus vai te levar para experiências profundas com Ele. E olha, a tua promessa está guardada, protegida, blindada. Você pode declarar isso agora. Estenda a sua mão para frente, assim, sua mão assim, no sinal de receber, e fala aquilo que tu falou para mim, Senhor. Eu sei, está guardado, está escondido, está protegido, inimigo nenhum vai roubar. Promessa é promessa e ela vai se cumprir. Agora fecha a sua mão e diz: a minha está protegida, a promessa é minha, está protegida, está escondida, está guardada em Deus. Feche os seus olhos e glorifica o Senhor. Pega essa mão que você profeticamente fechou e tomou posse. Está protegida, coloca na direção do teu coração agora. Deus vai te dar um sinal. Você vai sentir algo queimar aí em você. O seu coração arder. Deus vai te levar para profundo agora.